Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso culto, domingo à noite, depois de um dia de festa, um dia abençoado, o nosso culto da maturidade às 9, depois tivemos a nossa bela escola dominical, o culto das 11 da família, E nós estamos aqui para mais uma celebração a Deus. Estamos aqui com os nossos jovens, que o Luciano elogia tanto, Que bênção, a vida presente de vocês, e também com o nosso evangelista Délcio, que vai ser aí o profeta de Deus, para incendiar os nossos corações hoje, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 108. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cedro. A palavra de Deus nos diz: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Nós, irmãos e irmãs, no tempo que nós estamos vivendo, movidos pelo sobrenatural de Deus, pela palavra de Deus, nele nós vamos fazer proezas em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós oramos entregando este culto em Tuas mãos. Nós oramos, ó Deus, entregando os levitas em Tuas mãos. Cada ato do louvor, cada música, cada ministração, cada instrumentista, aqueles que vão tocar, cantar, que possam, Deus, fazer na dependência do Senhor. Oramos pelo Silas, que vai estar, ó Deus, coordenando esse louvor, que ele seja só um instrumento, mas que o Teu Espírito possa fluir através dos Teus filhos e filhas. Nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão recebendo esta mensagem em seus lares, que sejam, ó Deus, ricamente abençoados, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, turma? Vamos fazer festa, fazer proezas na presença do Senhor? Amém, glória a Deus. Amém. Convido você a fechar os seus olhos aí, onde você estiver, na sua casa. Vamos começar a atrair a presença do Espírito Santo para este lugar. Vamos construir um altar de adoração juntos. Vamos, em nome de Jesus, nos dedicar agora à presença do Espírito Santo. Vamos nos dedicar agora a esse tempo, de fato, de profundidade dentro da presença de Deus. Muitas vezes nós vamos em muita intensidade, com muito volume, mas poucas vezes nós vamos em profundidade. Então vamos valorizar isso, esse tempo de adoração, sabe? Se você está na sua casa sentado, eu convido você a se colocar em pé, convido você a fechar os olhos, em nome de Jesus, a levantar as suas mãos e começar a adorar a Deus. Não espere a canção começar para você começar a dizer palavras de amor e de gratidão a Jesus. Faça isso agora, levante as suas mãos e com as suas próprias palavras comece a se expressar diante de Deus. Vamos lá, vamos construir esse lugar juntos. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Deus, Jesus, não há lugar melhor, não há lugar melhor, Deus, que a tua presença. A tua presença.
onde eu queira estar. Não há outro lugar que em seu amor, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em seu amor. Vamos lá, Bex, vamos comigo. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há. Jesus, não há outro lugar onde eu queira estar, Deus. Vamos lá, aumente a intensidade agora, vamos lá. Não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em seu amor acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Acende um fogo em meu coração. Oh, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti. Eu quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais, Deus. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais, quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, mais do teu amor, Senhor. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Comece a dizer palavras de amor a Ele. Vamos lá. Minha presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu convido você a cantar essa canção comigo agora com alegria no coração. Vamos, em nome de Jesus, nos expressarmos diante dele. Então fique à vontade, sinta-se livre para poder dançar na tua casa, para poder festejar na tua casa. Vamos adorar ao nome do Senhor nesta noite. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Vamos lá! E brilho celeste, celeste, enche a minha alma. Glória no céu, aleluia, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu e a luz bendita vai me cercando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. E 1, 2, 3, vai! Brilho celeste, enche a minha alma. Glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras em cima, sombras embaixo, o Salvador não, onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao meu lado, Ele de estar. Só as vozes. E brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma. Glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. 1 e 2, 1, 2, 3, vai! Enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Vai, Peter! Aleluia. Sigo cantando, pois Cristo é Deus.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando o nosso Senhor. Vamos lá, todos juntos. Pai nosso no céu, Santo é. Comece a pedir isso agora, vamos lá. Venha sobre nós, teu reino. Vamos lá, aumente a sua intensidade agora. Teu reino vem. Poder e tua é agora pra sempre. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é agora pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Jesus, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Senhor, e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. Vamos lá, cante isso. E quem já pisou? E quem já pisou
pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. não sabe viver, e onde estiver, Pela glória, a glória de Deus. quem já pisou, e quem já pisou, Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, pela glória, a glória de Deus. Nós vamos nos preparar agora para a mensagem. E antes de nós entrarmos nesse tempo tão precioso de Deus, antes de nós recebermos aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós, eu convido você a mais uma vez cantar um refrão juntamente comigo. E entenda, meu querido, esta é a parte onde Deus, Ele de fato vai alimentar a nossa vida, sabe? O que nós estamos fazendo aqui é uma oferta, nós estamos nos ofertando diante do Senhor agora, mas nós vamos receber com totalidade, através da mensagem de Jesus, aquilo que Ele tem de fato reservado para mim e para a sua vida. Então que você possa se humilhar nesse tempo e dizer: Jesus, completa a tua obra no meu coração. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, toda a vida. sem jamais te conhecer. Tu és minha Fonte, minha herança. Obrigado, Deus. Jesus, receba nosso coração, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Glória a Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E essa é uma grande realidade que muitas pessoas têm enfrentado nesse período de angústia, de ansiedade, de sofrimento. Mas aqueles que já pisaram no Santo dos Santos, nós não sabemos pisar em outro lugar, a não ser diante da graça e da glória de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, por poder estar conosco nessa noite de domingo, participando desse culto de celebração ao Senhor, por estar participando desse momento de louvor e adoração que nós tivemos. Que momento abençoado, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós essa noite, Senhor. Venha o teu reino sobre as nossas vidas. Venha o teu reino sobre a vida de cada um que está na sua casa essa hora, assistindo esse culto, Senhor. Nós clamamos pela presença do teu Espírito Santo, a tua unção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada lar, cada pessoa que está na sua casa, Senhor. Nessa hora participando desse culto de louvor e adoração. Que a tua graça, o teu favor, a tua bênção possa estar sobre a vida de cada um nessa hora, Senhor. Nós declaramos essa noite que esse culto pertence ao Senhor e que somente a tua presença, Senhor,
Somente a tua presença nós precisamos aqui essa noite. Então nós entregamos esses momentos de ministração da palavra nas tuas mãos e pedimos que haja revelação do Senhor, dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. E a manifestação do teu poder sobre nós, sobre todos nós que estamos nas nossas casas, na igreja, onde cada um estiver, que essa palavra estiver sendo alcançado por essa palavra, Deus. Que haja manifestação do teu poder e da tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Hoje nós estamos tratando desde a parte da manhã aqui na igreja sobre Romanos capítulo 8. E nós já tivemos uma ministração abençoada pela nossa pastora Maciel. Tivemos uma escola bíblica também muito edificante com o nosso irmão Luciano. E depois ainda tivemos o culto da família com uma palavra abençoada do pastor para nossas vidas. Então nós já estamos bastante edificados nesse dia, né? E agora à noite eu quero trazer mais uma pequena reflexão, ainda sobre Romanos capítulo 8. E eu vou ler alguns versículos salteados aqui de todo o capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos principados, nem coisas do presente, do porvir, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus pela palavra do Senhor revelada a nós essa noite. Eu queria começar esse momento de devocional, de ministração da palavra, dizendo para você que existem algumas declarações na história da humanidade que foram muito importantes e que elas foram feitas em momentos específicos na história da humanidade, e que o objetivo era trazer proteção e trazer o cuidado sobre as pessoas em determinados segmentos sociais. E uma dessas declarações, que eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre ela, é a Declaração dos Direitos Humanos. Ela foi escrita logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. E o objetivo dela era trazer um pouco de proteção e de cuidado, e colocar algumas regras e alguns padrões de comportamento na sociedade, em função da assolação que a guerra trouxe para toda a humanidade. E depois dessa declaração vieram algumas outras, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, mais recente a Declaração dos Direitos da Criança, e todas elas vêm com o sentido de trazer uma proteção, uma orientação sobre como nos relacionarmos como sociedade, e cuidar e tratar de alguns segmentos da sociedade. E esse capítulo 8 de Paulo, escrevendo à igreja de Roma, é meio que também como uma grande declaração da liberdade e da plenitude dos cristãos. O que Paulo está escrevendo aqui, do capítulo 8, verso 1 até o verso 39, que é o último verso desse capítulo, é uma verdadeira declaração que o apóstolo Paulo faz em relação à liberdade e à plenitude que nós gozamos na vida cristã. E o apóstolo Paulo já começa aqui no início do capítulo destacando duas grandes leis que regem o comportamento humano.
a lei do espírito e da vida, e a lei do pecado e da morte. De alguma maneira, todos nós estamos andando debaixo de uma dessas duas leis. Ou nós estamos debaixo da lei do espírito e da vida, se nós estamos em Cristo, ou nós estamos debaixo da lei do pecado e da morte, se nós estamos afastados de Deus e com o nosso relacionamento quebrado em relação a Deus. E aí o apóstolo Paulo continua escrevendo esse capítulo 8, que é uma verdadeira declaração, como eu disse, da liberdade e da plenitude cristã. E ele ainda declara, escrevendo aos Coríntios: o Senhor é o Espírito, e aonde há o Senhor, aí lá a liberdade. E aí ele começa colocando aqui, eu agrupei aqui em 4 grandes liberdades espirituais, que o apóstolo Paulo registra para nós, nesse capítulo 8 aqui da carta aos Romanos. E para nós caminharmos dentro dessas 4 liberdades espirituais, quem nos conduz por essas 4 liberdades espirituais, quando nós estamos em Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo. Ele é mencionado 13 vezes, só que nesse capítulo 8 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. E Paulo fala: tem algumas grandes liberdades espirituais, que vocês têm direito a elas quando vocês estão em Cristo. E é o Espírito Santo que nos conduz por essas grandes liberdades espirituais. E aí ele já começa falando da primeira liberdade, que é a liberdade da condenação, a liberdade do julgamento. E para isso o apóstolo Paulo declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então há uma liberdade de condenação, há uma liberdade de julgamento, e a condição para nós usufruirmos dessa liberdade, segundo o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então a condição para eu e você gozarmos dessa liberdade da condenação, liberdade do julgamento, é nós estarmos em Cristo Jesus. Se nós não estamos em Cristo Jesus, nós estamos debaixo de uma outra lei, que é a lei do pecado e a lei da morte. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 3, ele escreve que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ainda um pouco mais para frente, no capítulo 6, ele escreve que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então o que o Paulo está dizendo é que nós somos pecadores pela própria natureza nossa, pela nossa inclinação da nossa própria natureza, mas que quando nós estamos em Cristo, nós fomos libertos da lei da condenação e nós fomos libertos da lei do julgamento. E é claro que eu não estou querendo dizer com isso que nós não pecamos. Mesmo estando em Cristo, nós ainda temos fraquezas, temos falhas, temos pecados. E muitas vezes nós sofremos as consequências dessas falhas na nossa vida, do pecado. Mas nós não sofreremos julgamento, condenação, porque está escrito: aquele que está em Cristo, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus? Porque Cristo já sofreu essa condenação. Cristo já pagou essa pena. Cristo já pagou pelos nossos pecados. E segundo a lei, ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo erro. Então não tem como nós sermos condenados, porque Cristo já foi condenado no nosso lugar. Ele já tomou a nossa culpa. Ele já tomou os nossos erros, as nossas falhas sobre si, e foi condenado e foi crucificado, e entregou a sua vida ali naquela cruz, para que nós não precisássemos mais sermos julgados e sermos condenados. Então essa é a primeira lei, é a lei da liberdade do julgamento e da condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia declara que foi apagado todo o escrito de dívida que havia contra mim e contra você na cruz do Senhor Jesus. Aquele sangue de Jesus foi aquilo que apagou todo o escrito de dívida que havia contra nós.
Então a primeira grande liberdade espiritual que o apóstolo está dizendo aqui no capítulo 8 de Romanos é que nós estamos livres, nós temos a liberdade espiritual da condenação e do julgamento. Agora há uma segunda liberdade espiritual declarada por Paulo aqui, que é a liberdade em relação à derrota, a liberdade em relação ao fracasso. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E aqui Paulo faz uma distinção de 3 grupos de pessoas. E o primeiro grupo é aqueles que não têm o Espírito. E o apóstolo Paulo declara que aqueles que não têm o Espírito estão vivendo debaixo do jugo da lei e do pecado. Aqueles que não têm o selo do Espírito nas suas vidas, eles estão, a sua natureza, a sua inclinação, é uma inclinação e é uma tendência para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está debaixo da lei, do pecado e da morte, não do Espírito e da vida de Jesus. Mas o fato é que esse é um grupo de pessoas, mas que nós não precisamos ficar nessa situação. Eu e você não precisamos ficar nessa situação. Há esperança para todos nós, e a nossa esperança está na cruz de Cristo. Esse é o nível mais baixo, é o nível pior, é o pior grupo de pessoas, mas há esperança para todas elas. A esperança para mim e para você na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora Paulo fala de um segundo grupo de pessoas, que é o grupo que tem o Espírito. Então ele fala de um primeiro grupo que não tem o Espírito, aqueles que ainda não entregaram suas vidas para Jesus como Senhor e Salvador. Agora Paulo fala para um segundo grupo, e esse segundo grupo é o grupo que tem o Espírito. E esse grupo já, as inclinações, a natureza, as inclinações das obras, elas são inclinadas já para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito de Deus. Porque aqueles que têm o Espírito, têm as suas obras inclinadas para o Espírito de Deus, e não para a carne, como aquelas pessoas que não têm o Espírito de Deus. O Espírito Santo é um selo de Deus, é uma marca que Deus colocou em mim, que Deus colocou em você, e que nos sela para o dia da redenção, o dia que Deus vem buscar a sua igreja, e nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Então há esse grupo de pessoas que tem o Espírito, que é selado pelo Espírito, e Deus nos torna nessa condição como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então esse é um segundo grupo de pessoas que tem o poder do Espírito de Deus nas suas vidas e o selo da promessa de Deus nas suas vidas, para o grande dia da redenção em que Deus vem buscar a sua igreja. E esse Espírito é que nos dá o poder para vivermos a palavra de Deus. É uma das grandes diferenças entre o cristão e o não cristão, entre o cristianismo e outras religiões. É que, embora outros líderes religiosos tivessem dito coisas bonitas e lindas, eles não deram o poder para os seus seguidores viver aquela verdade e aqueles ensinamentos. Mas no cristianismo, Jesus mandou um outro Consolador que vive dentro de nós, que é o Espírito, que nós recebemos quando entregamos nossa vida para Ele, e que é o selo de Deus em nós, e que é o poder de Deus para eu e você vivemos na liberdade da vitória, de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora há um terceiro grupo de pessoas que Paulo fala aqui, que é aqueles que são do Espírito. Tem aqueles que não têm o Espírito, tem aqueles que têm o Espírito, mas o apóstolo Paulo ainda declara que tem aqueles que são do Espírito. Glória a Deus por isso, aleluia. São as pessoas que pertencem ao Espírito Santo de Deus, que fizeram do Espírito Santo de Deus o Senhor e Salvador das suas vidas, que andam pelo Espírito, que vivem pelo Espírito, cujo Espírito tem liberdade de agir plenamente nas suas vidas. E aí há o processo de adoção, o processo de herança, e podemos experimentar as riquezas de Deus ainda enquanto estamos aqui na terra, que o Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas. E é bênção isso, queridos, podemos experimentar as riquezas de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, mas isso quando nós somos do Espírito. Não basta apenas termos o Espírito, é preciso que Ele seja o dirigente da nossa vida. É preciso que eu ande no Espírito, que você ande no Espírito, para que você possa experimentar as profundezas do amor de Deus, da revelação de Deus.
e da riqueza de Deus, como o apóstolo Paulo declara aqui, para as nossas vidas. Há uma terceira lei da liberdade espiritual, que é a lei contra as dores e os gemidos. Nosso pastor pregou hoje de manhã aqui uma palavra abençoada, que existem 3 tipos de gemidos que Paulo declara aqui em Romanos capítulo 8. E o primeiro é o gemido da natureza. Quando Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, e no 6º dia, no final da tarde, Deus olhou para tudo que Ele havia criado, Ele declarou: ficou muito bom. Deus é bom, tudo que Deus cria é bom, toda obra da criação de Deus é boa. Mas por causa do pecado, por causa da rebelião do homem contra Deus, esse equilíbrio que havia na natureza, na relação entre Deus e o homem, esse equilíbrio que havia em tudo aquilo que Deus criou, ele foi quebrado. E ele foi quebrado por causa do pecado. E aí começaram as dores, começaram os sofrimentos, começou-se o distanciamento de Deus, a quebra do relacionamento com Deus. E aí houve consequência em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Paulo declara aqui que a natureza geme, e é o primeiro gemido, o gemido da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a presença de Jesus vindo buscar a sua igreja, para que a própria natureza seja redimida de todas as consequências do pecado. E falando sobre o gemido da natureza, Paulo usa palavras como sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção, angústia. Esse é o gemido da natureza. E as manifestações que a natureza tem mostrado para nós, como incêndios, terremotos, maremotos, destruição, é o próprio gemido da natureza diante da ganância, diante da corrupção, diante da vaidade humana, diante do pecado que contaminou toda a nossa relação com a própria natureza. Então a natureza geme. Agora há o gemido dos cristãos também. É o segundo gemido que o apóstolo Paulo fala. E esse gemido dos cristãos não é um gemido de dor, de sofrimento, mas é um gemido de alguém que aguarda a manifestação da glória de Deus, aguarda a vinda de Jesus, para nós estarmos com o nosso Senhor, estarmos num novo corpo restituído, restaurado, incorruptível, e estarmos para sempre na glória de Deus. Esse é o gemido do povo de Deus. Nós olhamos para essa criação, olhamos para esse mundo que nós estamos vivendo, participamos dele, sofremos consequências nele, mas nós não somos desse mundo. Essa semana uma pessoa me ligou para desabafar um pouco e falar das suas angústias, das suas ansiedades, preocupações com esse momento. Você sabe o que eu disse para ela? Não fique ansioso não, não fique temeroso não. Nós já estamos indo para casa. E a nossa casa não é aqui. Isso tudo vai passar, isso tudo é passageiro. Outras coisas vão surgir, como surgiu a peste bubônica lá no passado, como surgiu a gripe do frango, gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Vão surgir outras coisas, mas não preocupa não, daqui a pouco nós estamos indo para casa, glória a Deus. Esse é o nosso gemido, o gemido de quem anseia pela vinda de Jesus, pela presença de Deus, por estar na glória com o Senhor, num corpo incorruptível. Aleluia. Você crê nisso, querido? Você crê nisso essa noite? Que quando você fechar os seus olhos aqui, você vai participar da eternidade com Deus, vai estar nas bodas do Cordeiro, que você vai estar para sempre com o Senhor. Essa é outra liberdade, e é outro gemido que existe. E há um terceiro gemido, sem me estender muito, que é o gemido do Espírito. Nosso pastor já pregou sobre isso numa palavra abençoada, e eu não preciso estender muito aqui. Mas a Bíblia fala aqui, e o pastor citou hoje de manhã aqui, uma dupla intercessão. Você entendeu isso? Uma dupla intercessão que nós temos. Nós temos primeiro a intercessão de Cristo. A palavra de Deus declara que Jesus sentou-se à direita de Deus e intercede por nós. Agora há uma outra intercessão enquanto nós estamos aqui na terra, que é a intercessão do Espírito Santo de Deus em favor da nossa vida, aquele que mora em nós, que habita em nós, que é o selo de Deus para mim e para você. Mas acontece que às vezes na nossa vida, muitas situações, nós entristecemos o Espírito. A Bíblia fala que nós podemos apagar o Espírito. A Bíblia fala ainda que nós podemos resistir ao Espírito. E quando isso acontece nas nossas vidas, o Espírito de Deus geme por nossa causa.
Porque Deus nos ama, o Espírito de Deus nos ama. E Ele não quer que nós agasalhemos no nosso coração outros amores a não ser os propósitos de Deus para a nossa vida. A plenitude do Espírito na nossa vida. Mas às vezes, ou palavras, ou ações, ou atividades nossas, nós podemos até entristecer o Espírito, resistir ao Espírito, apagar o Espírito. Mas há uma outra atitude minha e sua que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5,18, nós podemos também ser cheios do Espírito, glória a Deus. Nós podemos ser cheios do Espírito, e é por isso que o Espírito clama sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele clama a Deus, ele pega situações da nossa vida e leva diante de Deus. Ele nos apresenta diante de Deus, apesar das nossas falhas, imperfeições, dos nossos erros. Ele clama por nós na presença do Pai. E ele diz para Deus, para Jesus: esse aqui é o seu filho. Ele tem fracassos, ele tem dificuldades, mas eu estou clamando por ele porque nós o amamos e porque ele é importante para nós. Então ele intercede, ele luta pelos interesses de Deus na nossa vida. Eu e você temos um advogado diante do Senhor, que é Jesus Cristo. Mas Deus também tem um advogado diante de nós, que é o Espírito Santo. E ele defende os interesses de Deus na nossa vida. Então, o que o Paulo está dizendo para nós é: sejam cheios do Espírito Santo. Sejam abundantes no Espírito Santo. Tenham a plenitude do Espírito Santo. Vivam pelo Espírito, andem pelo Espírito. E há uma quarta lei e última para encerrar. Dessas 4 leis espirituais que o apóstolo Paulo declara aqui, nessa declaração da liberdade e da plenitude do cristão. E essa quarta declaração, essa quarta lei, é a lei da liberdade do medo. Eu e você não precisamos temer. O apóstolo Paulo declara que diremos, pois, à vista dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, embora a gente esteja vivendo momentos difíceis aqui nesse mundo, eu e você não precisamos temer. Não há motivo para eu temer. O Paulo está enfatizando aqui a nossa ênfase e a nossa segurança em Cristo Jesus. E aqui ele dá alguns motivos pelos quais eu e você podemos ter essa segurança. Primeiro, Deus é por nós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o nosso defensor, quem será contra nós? Quem será contra a sua vida, contra a minha vida? É Deus quem nos defende. Segunda coisa que o apóstolo argumenta para nós estarmos na liberdade do medo, de não termos medo, é que Cristo morreu por nós. Ele declara aqui: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus entregou o seu filho. E eu não preciso temer, você não precisa temer, porque Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o seu escudo, a sua fortaleza, aquele que te guarda e aquele que te protege. A terceira coisa pela qual nós não precisamos ter medo, é porque Deus nos justificou. Ele diz aqui na palavra: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então nós já fomos justificados dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos sofrimentos. Deus já nos justificou. Ele já tornou a justiça do sangue de Jesus, derramou sobre nós. Então eu não preciso temer, você não precisa temer, se nós estamos em Cristo. Em penúltimo lugar, Cristo intercede por nós, como eu já disse. Quem nos separará do amor de Deus? Ele está sentado à direita e também intercede por nós. Então eu não preciso temer, eu tenho um Espírito que intercede por mim, você tem um Espírito que intercede por você, e você tem Jesus intercedendo por você diante de Deus. E por último, encerrando, a Bíblia declara aqui em Romanos 8, Paulo terminando esse capítulo, ele diz: nós não precisamos temer porque Cristo nos ama. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas, em todas as suas lutas, em todas as suas aflições, em todas as suas angústias, em todos os seus problemas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então Cristo nos ama, e nas provações, nas lutas da nossa vida, nós contamos com o amor e a presença de Deus em cada um de nós.
Eu quero louvar a Deus essa noite e agradecer pela sua vida, por ter participado desses momentos de palavra conosco. E quero rogar ao Senhor, orar ao Senhor, para que essas leis espirituais que o apóstolo Paulo relatou aqui no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, seja uma realidade para a sua vida. Tome posse para a sua vida que você está livre da condenação, você está livre do julgamento. Jesus já foi julgado no seu lugar e já pagou o seu preço. Você está livre da derrota. Você não é uma pessoa que vive segundo o jugo do pecado e da lei, mas você pode viver segundo o jugo do Espírito e da vida, do Espírito de Deus que habita em nós. Abra o seu coração, entregue a sua vida para Jesus e participe dessas verdades espirituais que o apóstolo Paulo está relatando aqui. Seja adotado por Deus, adotado como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, abrindo o seu coração para Jesus, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, saindo da lei do pecado e da morte e se transferindo para a lei da vida em Cristo Jesus. Aleluia. A lei do Espírito e da vida. E a terceira coisa, todo o gemido que existe da natureza, nosso, do Espírito de Deus, é um gemido que aguarda a manifestação do Senhor Jesus. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem me buscar, Ele vem te buscar, creia nisso. Em breve isso tudo vai passar e nós vamos estar em casa com o nosso Pai, participando da glória e das riquezas do Senhor. E por último, você não precisa temer. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Livres do julgamento, livres da derrota, livres do desânimo, livres do medo. Agora nós temos paz em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma separação, nenhum julgamento. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero orar nessa hora, para que Deus complete essa palavra no seu coração. Já que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que nós possamos tomar posse dessa palavra do Senhor para nós. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com cântico. Depois nós vamos orar, terminando essa palavra, passar para a nossa irmã Neide também. Tem alguns avisos para a igreja e para o povo em geral. Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome ou nudez, perigo ou espada? E quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes ou alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso pode se tornar uma letra morta para você, mas pode ser uma grande realidade de Deus na sua vida. Eu quero orar por você essa hora, você que está na sua casa. Queria convidar para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós queremos declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração nessa noite. Ó Deus, nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos.
Nós queremos tomar posse dessas realidades, dessas verdades espirituais que o apóstolo Paulo declara aqui na sua declaração de liberdade e das nossas riquezas em Cristo. Queremos tomar posse que não há nenhuma condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Queremos tomar posse, Deus, das riquezas do Senhor, que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós, como nós somos possuídos pelo Espírito, andamos e vivemos no Espírito. Nós queremos tomar posse, Deus, que o Senhor tire de nós todo medo, toda angústia, toda preocupação, Pai. Nós não somos aqui dessa terra, nós estamos aqui de passagem, e em breve nós estaremos na nossa casa, que é o Senhor aí na glória, com um novo corpo, na Tua presença para sempre. Pai, eu quero pedir que cada um que está ouvindo essa palavra tome posse dessa verdade para a sua vida. E se ainda estão debaixo da lei do pecado e da morte, Deus, que o Teu Espírito toque nos corações nessa noite. Ó Deus, que haja quebrantamento, que haja salvação, que haja revelação dos dons do Espírito sobre a vida dessas pessoas, para que eles possam crer na Tua palavra e tomar posse, Deus, das Tuas bênçãos, das Tuas riquezas, que nós podemos começar a usufruir ainda aqui nesse mundo, mas que um dia nós vamos estar na plenitude delas, na presença do Senhor, para sempre e para sempre. Louvado seja o Teu nome, obrigado pela Tua palavra. Eu abençoo cada casa, cada família, cada pessoa que está conosco nessa noite. Senhor, tome conta dessas famílias, acampa os Teus anjos nessas casas, proteja, guarde essas pessoas, ó Deus, mas acima de tudo que haja uma transformação nas vidas, pelo poder da Tua palavra. Nós oramos, agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmã Neide. Amém, querido? Nossa, está bem alto aqui, até assustei. Querido, que você possa, com essa palavra que nós estamos sendo ministrados desde a manhã, e nós estamos finalizando essa noite, ela possa verdadeiramente gerar frutos de avivamento sobre a sua vida. E esse avivamento possa ser generoso ao seu coração também, quando você lembrar que você tem que ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Que você precisa se programar para que a palavra do Senhor continue sendo usada através de você. Então aí na sua tela do seu computador nós vamos ter esse código que você vai poder estar utilizando para que você possa ofertar pelo aplicativo PicPay se você quiser. Ou você pode ir direto no aplicativo PicPay e simplesmente só gerar lá dentro um boleto bancário para que você possa ofertar ou dizimar. Outra coisa que nós estamos disponibilizando para você são os dados bancários da igreja. Então você tem ali a agência, a conta, é só você pegar esses dados, fazer a transferência bancária ou fazer o depósito bancário, se você assim ficar mais à vontade. E você também pode solicitar com que o plantão da tesouraria vá até você, ou você possa agendar um horário para que você possa vir até a igreja e fazer a oferta. Então, que você possa ser relevante também nos seus dias e nas suas ofertas. Nós estamos aí numa semana de um grande desafio, então nós queremos desafiar você, estar orando conosco, tanto para essas questões financeiras da igreja. Nós estamos entregando muitas cestas básicas essa semana, e você continue orando em função disso. E na sexta-feira nós teremos a nossa vigília, onde nós vamos estar ali com mais de, no caso, 11 pessoas ali direcionando a palavra para as pessoas que vão estar dentro ali da plataforma, mas também vão estar falando com todas as pessoas que vão acessar o site, no caso, a página do YouTube da Igreja Metodista Central. Então, que você possa participar conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos, o pastor vai implementar a bênção sobre nós. Irmãos, terça-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma pré-vigília, tá? Um encontro de alinhamento em oração. Alinhamento da pré-vigília. Os dias que nós estamos vivendo são muito difíceis. A pandemia tem aumentado. A morte tem aumentado, o desemprego tem aumentado, e nós precisamos estar juntos. Então, eu quero assim convocar a igreja para uma reunião de oração na terça-feira. Convocar, Delcio, todo o pessoal do curso de evangelista para nos ajudar. Nós só vamos, irmãos, conseguir vencer essa fase da vida se estivermos todos juntos. Fica sozinho para a gente tocar a nossa vida em família sozinho. Fica sozinho se a gente ficar até em clausura em casa. Mas assim, às vezes você até pode achar que é muito,
mas nós temos pelo menos 2 vezes por dia, até 3, levado uma mensagem a você. Porque não é fácil a gente ficar em casa das 6 da manhã até 10, 11 e meia-noite. 12, 18 horas dentro de casa. A gente precisa, assim, variar muito e ser ministrado pela palavra, pela igreja. Então, terça-feira, nós queremos contar com você em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto e depois nós vamos fazer aqui uma gravação, preparando para a nossa vigília de sexta-feira. Ore por nós, nós precisamos de oração, tá? Ore por nós. Deus, vem cá para a gente encerrar. Vamos fazer a nossa foto aqui hoje, tá? Vem cá, Deus, todo mundo aqui, o Carlos. Hoje nós queremos, nesse final do culto, pedir a você para fazer uma foto nossa aí e postar na rede social, tá? E a gente tem recebido umas mensagens bonitas, né? Hoje não vão receber mensagem do Deus, que ele está aqui, mas Glaucinha, faz uma foto nossa aí, nós vamos fazer pose aqui, tá? Nós queremos, assim, cada vez mais estar conectado com você. Então, todo mundo aqui para a foto, pode chegar, fazer um alinhamento aqui, isto, tá? Todo mundo de um abraço, isso, ó, um abraço para você, tá? 1, 2, 3. Iago, tira uma foto nossa aí também, Iago. Dá um abraço a você, Iago. Isso. Aí, deu tempo para tirar bastante foto, né? Jéssica, uma palavra de esperança para o nosso povo em casa. Que Deus, nessa noite, possa renovar a força de cada um nesse início de semana, né? Que essa semana seja uma semana de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Peter. Amém. A música que nós iríamos cantar, grandes coisas estão por vir. Nós temos a esperança no nosso Deus Todo-Poderoso, que é um Deus de milagre. Amém. Carlos, estica o braço aí, Peter, para ele. Só o braço. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Em nome Amém. Samuel,